Olá, sou o pastor Luciano Santag, daqui da Primeira Igreja Batista de Taubaté, e nós estamos retomando aí para você um dos capítulos, aliás, 2 dos capítulos nós vamos gravar aqui na igreja, nós ficamos devendo para você esses capítulos do Apocalipse, porque tivemos alguns problemas técnicos com o áudio, e por isso estamos regravando para você. Então você que vem acompanhando essa série do Apocalipse, você vai ter agora a oportunidade de dar continuidade. O capítulo 13, que ficou faltando, e o capítulo 22. E nós vamos começar com esse capítulo 13. Ele tem por pano de fundo o Império Romano. A figura do imperador, naquela época, era muito forte ainda entre os primeiros cristãos, né? Os cristãos eram perseguidos pela figura do imperador. João está em Patmos justamente por conta dessa perseguição. E aí nós vamos ter a aparência, a chegada de algumas bestas aqui, que eram retratadas como um ressurgimento dos anticristos, daqueles que perseguiam a igreja na época de João, né? Então eles ressurgem, esses anticristos, aliados aos romanos, no capítulo 13 de Apocalipse. Então nós vamos estudar agora essas bestas, a figura do anticristo, na época da grande tribulação. Saião faz uma importante relação sobre o legado romano universal que temos até os dias de hoje. Ele vai fazer referência disso nas suas palestras, Luiz Saião, com relação a essa questão dos romanos influenciarem o mundo, inclusive o mundo político, o mundo religioso, até nos dias de hoje. Vale a pena você dar uma olhadinha sobre isso. Eu não vou fazer comentários sobre essa questão, prefiro apenas tratar da situação escatológica do Apocalipse, capítulo de número 13. De qualquer forma, esses capítulos aí eram um lembrete de duas coisas para os crentes do primeiro século. Primeira, o diabo está sempre por trás da perseguição. Ele é o agente principal na perseguição aos cristãos e qualquer situação que se refira a Cristo. E segundo, Cristo reinará e recompensará os que permanecem fiéis. Isso também está muito fortemente atrelaçado à situação do capítulo 13 de Apocalipse. Satanás com um pé na areia e outro no mar, que nós vamos ver isso daqui a pouco, isso indica o seu poder em todas as esferas da humanidade na época da grande tribulação. O capítulo é um chamado do crente para a fidelidade diante da mais cruel perseguição. E por isso, essa perseguição será assoladora no capítulo 13. Então nós vamos ver aí a primeira besta, a besta que sai do mar. O Apocalipse capítulo 13, versículo 1 vai dizer o seguinte: viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Um homem, o anticristo aqui, o abominável da desolação, ele surge no meio das multidões. A ideia de mar é uma ideia de multidões. Seus 10 chifres simbolizam seu grande poder sobre as nações, e suas 7 cabeças, seu completo controle sobre elas. Então nós estamos falando aí de um líder mundial. Será um líder assessorado por outros 10 líderes mundiais, simbolizados aí por suas 10 coroas, na mesma simbologia que vemos em Daniel, capítulos 7, 8 e 9, e que também cita bestas como nações. Então, temos aí um líder que tem como assessores mais 10 líderes mundiais, e com o nome de blasfêmias sobre cada uma dessas 10 cabeças, demonstrando assim a prepotência e a submissão ao diabo de cada um desses líderes envolvido. E é interessante, cada líder desse terá poder de uma maneira extrema no planeta na época da grande tribulação. Não se esqueça que nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de um tempo ainda muito distante desse que estamos vivendo agora. Você que tem me acompanhado aí pelos estudos do Apocalipse, você sabe que eu não creio numa possibilidade de nós estarmos às portas da volta de Jesus universalmente, falando da escatologia geral. Ainda falta muita coisa para se cumprir, faltam algumas profecias muito importantes para terem cumprimento, e por isso então nós estamos diante dessa interpretação, tá bom? Então, nós estamos falando de um futuro. A besta que vi era semelhante ao leopardo, diz o versículo 2, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono
e grande autoridade. Aqui, interessante, esse versículo de número 2, estão em foco figuras de linguagem. A alusão ao leopardo pode ser uma referência à sua astúcia, sua velocidade, inclusive, e os pés de urso, a sua força, a sua base reforçada. É bem interessante nós entendermos aí que a boca também é voraz e impetuosa, como a de um leão, e também demonstrará grande autoridade esse anticristo, e por isso essa besta será poderosa no mundo. Esse homem terá grande poder e autoridade que lhe serão dados pelo diabo para enganar as nações, comandar nações. É interessante nós entendermos sobre a figura do anticristo, que ele será muito inteligente, eloquente, será mundialmente conhecido e admiravelmente sábio aos olhos da humanidade. O versículo 3 diz o seguinte: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Bem, então nós temos aí um desses líderes, entre os 10 líderes mundiais, os 10 assessores do anticristo, sendo mortalmente ferido, mas ressuscitado pelo anticristo. Esse fato aumentará muito, de maneira assustadora, a popularidade desse líder mundial que virá contra Cristo no futuro da humanidade. Documentos judaicos, inclusive antigos, falam do ressurgimento de uma figura parecida com o imperador Nero, romana, que perseguiu os crentes aí, né? Nero perseguiu os crentes na igreja primitiva e cometeu suicídio. Com certeza, João pode estar com ele na mente ao falar desse grande líder, do ressurgimento desse líder no futuro, uma espécie de Nero, esse anticristo na época da grande tribulação. O versículo 4 diz: adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A adoração será incorporada ao estado maior nessa época, e todos darão glória ao diabo e ao seu primeiro enviado, o anticristo, na grande tribulação. Será uma adoração generalizada, essa será uma marca da grande tribulação. Ela não será mais disfarçada, essa adoração ao diabo e ao anticristo. Ela será generalizada, a adoração estará por todos os lados ao diabo na época da grande tribulação no mundo. E por isso Paulo fala aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, que o diabo se exaltará acima de Deus no fim dos tempos. Ele conseguirá momentaneamente o que sempre quis, desde quando caiu, né? O versículo 5 diz o seguinte: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, meu querido irmão, este líder, o anticristo, irá abusar da prepotência e da arrogância para governar o mundo. Essas palavras injuriosas que aparecem no texto aí, no seu original, serão dirigidas por ele, o anticristo, contra Deus, com difamações ao Senhor de várias formas. Esse capítulo 6, aliás, esse capítulo 13, fala por 6 vezes que algo poderoso foi dado ao anticristo. Uma fina sintonia aí com demônios e poderes sobrenaturais, usada para enganar as nações e conquistá-las na época da grande tribulação, será uma marca também. O versículo 6 diz o seguinte: ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Ele falará clara e abertamente contra o Deus dos céus, esse ser, esse homem, né, esse ser humano, que a Bíblia chama de anticristo, uma espécie de Nero no capítulo 13. Ele vai ser claramente extremamente blasfemo contra o nome de Deus. E por aquilo que uma pessoa diz, você pode analisar o seu caráter e as suas intenções. A Bíblia fala que uma pessoa vai falar aquilo do que está cheio do seu coração.
Então nós podemos ver aí as intenções desse líder mundial no futuro. Ele se levantará contra Deus e será isso de uma maneira muito clara. Todos os seres celestiais, como as pessoas da Trindade e os anjos, serão blasfemados, ou seja, tudo que é relacionado a Deus e ao seu reino, nós teremos ali blasfêmias ditas contra o reino de Deus. O termo tabernáculo nesse versículo também pode simplesmente indicar morada de Deus, de onde Satanás foi expulso. Então haverá uma abrangência no que diz respeito a tudo que é dito contra Deus, e isso vai ficar muito claro no período da Grande Tribulação. O versículo 7 vai nos dar mais informações. Ele diz o seguinte: foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, ele comandará o mundo mesmo naquela época e perseguirá os crentes. Será uma época de grande perseguição contra a igreja, será um momento muito difícil. Você sabe, você que tem acompanhado o Apocalipse com a gente, né, este preletor aqui e intérprete do Apocalipse acredita na presença da igreja, a presença maciça da igreja no meio da grande tribulação. O Apocalipse foi escrito para encorajar e confortar crentes sob perseguição. Ele é um manual para mártires. E, claro, João está com isso em mente ao falar da perseguição naquela época também. Crentes serão perseguidos e foram perseguidos durante toda a história. Hoje nós estamos vendo aí o mundo perseguindo cristãos, principalmente em alguns continentes como a África e a Ásia. Isso não será diferente na época da Grande Tribulação. A perseguição continuará, mas é bem importante você perceber que na Grande Tribulação isso será mundial. Santos aí, o termo santos, procura identificar os crentes, e por conta de termos assim, nós acreditamos que os crentes passarão pela Grande Tribulação. O versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, os não salvos adorarão em massa a besta. Os dias do culto ao imperador, por todo o império, estarão de volta. Temos aqui o anticristo sendo adorado. Ainda veremos uma segunda besta e o próprio diabo perfazendo uma espécie de trindade diabólica na grande tribulação. Desde a criação do mundo, nós temos aí uma indicação de que Jesus já tinha sido morto, essencialmente falando, antes do homem pecar. Então, em sua essência, a queda não foi um acidente, mas sim uma consequência natural da liberdade humana, e aquele que crê no livre-arbítrio, por exemplo, entende isso muito bem, que Jesus já está morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque ele deveria vir desde a fundação do mundo, já sabia do plano divino para que ele morresse no lugar do pecador. Versículo 9 diz o seguinte: aquele que tem ouvidos ouça. E o versículo 10, se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Bem, o verso 9 é um chamado, é um alerta para o que vem em seguida. Ele faz uma introdução, uma ideia introdutória, para que você possa prestar atenção no texto que vem logo depois. Então nós temos um provérbio antigo aqui, que quer dizer que cada um que não tem o nome escrito no livro da vida não encontrará salvação. A parte do cativeiro parece ter sido importada de Jeremias e parafraseada. Versículo 2. Mateus 26:52 traz a mesma ideia. Aqui o trecho nos ensina a lei da semeadura. Cada um vai ter o que plantou. É isso que o texto está querendo dizer. A fé será a semente que trará sofrimento. E aquele que não tem fé adorará a besta. Então, nós temos aqui a lei da semeadura. Cada um recebe aquilo que plantou, cada um vai ter aquilo que granjeou, né? Mas os santos, os crentes, deverão continuar firmes, pois encontrarão a salvação, mesmo se mortos pela perseguição daquele momento. Deus continuará no controle, continua no controle, e isso é claro aqui nesse versículo, que Deus não abandona os seus, aqueles que têm fé no Senhor, precisam perseverar, porque no final encontrarão sua salvação.
E agora nós, a partir do versículo 11, encontramos a besta que sai da terra. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Versículo 12 diz: exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Aqui está em foco um outro homem com uma oratória espetacular e de grande persuasão. Ele fará campanhas para o anticristo e parecerá uma pessoa muito boa. Ele tem até uma aparência de cordeiro. Ele terá um poder menor. Isso fica claro através dos 2 chifres que aparecem aí, não 10, como a besta anterior. Mas suas palavras serão poderosas e de grande engano, mesmo que não pareça, pois falará como o dragão, como o diabo. Terá uma oratória extraordinária e será persuasivo. Será uma espécie de assessor ou vice na liderança do mundo. A primeira besta, a do mar, parece ser uma figura mais do meio político, pois aparece aí transitando mais como um governante e até mesmo um líder mundial mesmo. A besta que sai da terra se parece mais com uma figura religiosa, pois é vista como alguém que promove o governo da besta. Champlin, comentarista, fala desse homem como uma espécie de João Batista do diabo, alguém que vai preparar o caminho para a chegada do anticristo, como João Batista fez com Jesus. Apocalipse 16, versículo 13, parece usar uma ordem cronológica ao falar dessa trindade do mal. O dragão, a besta, que é o anticristo, e seu falso profeta. O dragão sendo o diabo, a besta sendo o anticristo, e o falso profeta, esse promotor, verbalizador aí, esse que vai falar, fazer propaganda para o anticristo. 2 Tessalonicenses fala do anticristo sendo adorado. E a segunda, o profeta, a segunda pessoa, vai promover essa adoração à primeira, à besta que sai do mar. O versículo 13 diz: e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Claro, a gente conhece muito bem essa estratégia diabólica. Milagres serão feitos por esses homens através do poder de Satanás. Os milagres muitas vezes servem para descartar a necessidade de Deus, pois milagres estão presentes através de seres humanos e por isso então o homem não precisaria buscar a Deus. E os milagres muitas vezes são usados dessa forma, né? Desde os magos do Egito até nos dias atuais, as profecias de Jesus já previam que nos dias atuais nós teríamos muitos falsos profetas, muitos pregadores disfarçados de pregadores amando de Deus, realizando milagres entre o povo, enganando muitos, se possível, até mesmo os eleitos. O versículo 14 diz o seguinte: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Então fica claro aí que a primeira besta será adorada, principalmente por causa das palavras da segunda besta e pelo milagre que fez a um de seus líderes dentro do seu reino, como vimos anteriormente. Fica evidente a figura meio que profética dessa segunda besta, promovendo a primeira. Então nós temos aí uma imagem do anticristo adorada por todos os não salvos dentro da grande tribulação e um chamamento pelo seu profeta, essa segunda pessoa aí, mundial, para que a besta seja adorada. Então nós temos uma espécie de líder religioso mesmo, como Saião também corrobora aí com a ideia. Versículo 15. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então nós temos uma imagem ganhando vida na presença de todas as pessoas do mundo. Ou seja, pelos meios de comunicação isso ficará evidente, que a imagem da besta, feita para que ela seja adorada, esse homem vai ter uma imagem, e essa imagem será adorada mundialmente, mas diante dos canais de televisão todos verão essa imagem ganhando vida, e aqueles que não adorarem essa imagem serão mortos.
Versículo 16 diz: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Versículo 17, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Todos os que quiserem levar uma vida normal na grande tribulação terão que receber a marca da besta. Do contrário, tal pessoa não poderá comprar nada, não vai poder se alimentar, não vai poder caminhar pela rua. A marca da besta será a chancela. Será um tempo muito difícil para os verdadeiros crentes, pois eles serão caçados e mortos por causa da sua fé em Cristo. E a marca será uma espécie de carimbo de propriedade. Isso era muito comum na época de João, quando João escreve o Apocalipse. As marcas, muitas vezes, estavam nos escravos, nos animais. Isso era muito comum, você marcar pessoas naquela época, escravas, e também animais como propriedade. E muitas vezes também escravos recebiam marcas de seus deuses, dos deuses dos seus donos. Era uma marca aí em foco, provavelmente romana, que está na cabeça de João, né? Uma marca romana do imperador, que muitas vezes também era usada para documentos oficiais do império. Os crentes também recebem uma marca do Apocalipse, só que essa marca é a do Cordeiro, serão selados pelo Espírito. Paulo falou das marcas de Cristo em seu corpo, como uma ideia de Cristo como seu dono. Será uma identificação visível essa marca da besta. Ela não será escondida. Por isso eu não acredito que será um chip, alguma coisa nesse sentido. Essa marca será visível. O versículo 18 chega com uma informação importante. Olha o que a Bíblia diz. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Nós já estamos estudando, já tem um tempo, esse número 666, e já tem para você aí algumas informações, porque o número 6 é um número complicado nessa ideia simbológica. Por quê? Teologicamente e de forma histórica, a gente pode estudar a Bíblia e perceber que o dia sétimo na criação é o dia que Deus é contemplado pela criação e é o dia que ele está em evidência. Então, o 6 é uma indicação de um mundo sem Deus, porque o Criador cria o mundo em 6 dias e no sétimo ele está em evidência, é ele quem se apresenta. Então, a ideia dos 666 é uma ideia do mundo sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo, muito provavelmente. São 3 referências ao número 6, com a ausência de Deus. O termo indica que a marca aí não será simplesmente um chip, como eu estou dizendo, mas sim um número escrito e talvez até mesmo uma expressão matemática, ou até mesmo um nome que calculado daria 666. Né? Pode-se entender aí que o nome com seus valores numéricos de cada letra somados, né, esse nome, então com o cálculo numérico seria 666. Na época de João isso era muito comum, o nome tinha a sua soma das letras e os significados dentro com um número, né? Então pegava lá o nome e calculava cada letra e o nome tinha um número. Então pode ser esse cálculo que João está fazendo aí, que o nome dessa pessoa no futuro, se você calcular letra por letra com a sua referência, você chega ao número 666. Então é interessante isso, né? Talvez nós não vamos encontrar um nome tão claro, nós vamos ter que fazer o cálculo desse nome para que possamos saber que é mesmo o anticristo que está sendo aí o governante do mundo. Crentes serão perseguidos e mortos por todo mundo, e é interessante que essa palavra santos vai aparecendo no texto como um termo que procura identificar que crentes estão presentes. Então é isso, meu querido. Conseguimos aí chegar ao fim deste capítulo 13, na semana que vem vamos estar estudando o capítulo 14, então você pode acompanhar o capítulo 14 também, muito interessante. Foi um prazer poder trabalhar em seu favor aí, ajudando um pouquinho na interpretação do Apocalipse. Que Deus lhe abençoe, fique com Deus e um abraço aí da Primeira Igreja Batista de Taubaté para você. Com Deus.